Bom dia a todos. Começamos o nosso dia agradecendo a Deus e louvando o nome dele. É tempo de agradecer. Estamos no mês de julho e eu quero compartilhar essa canção com você. Vocês que já conhecem, cante aí comigo. É tempo de agradecer por tudo que passou. Tempo de atravessar. Nós estamos no meio do ano, atravessando para o segundo semestre. E assim nós vamos com essa presença do nosso Pai, com gratidão a Ele por tudo que Ele tem nos feito, crendo que o segundo semestre é um tempo novo para mim e para você. Minhas amigas já estão aí. Bom dia, Eli. Bom dia, Rosalina. Sejam bem-vindas. Bom dia a todos. Vamos agradecer. Bom dia. Tempo de agradecer por tudo que passou. É tempo de atravessar, receber o que vai chegar. Vamos agradecer, trazer nosso coração em cantos de gratidão ao Pai pelo que Ele nos preparou. Vamos agradecer, trazer nosso coração em cantos de gratidão ao Pai pelo que Ele nos preparou. Muito mais que podemos pedir ou pensar, muito mais que podemos imaginar. Grande é o seu amor por nós, podemos confiar. Vamos já agradecer, tudo preparado está. É um novo tempo, né, gente? Um novo período este ano que nós estamos iniciando. E vocês sejam todos muito bem-vindos. Olha quanta gente aqui já, Eli, que maravilha! Olha, então eu gostaria de convidar você, depois que nós cantamos, é tempo de agradecer, né? Tudo preparado está. Tudo preparado está. Então, nós podemos agradecer, porque já está tudo preparado. Nós vamos só acessar o que o Senhor já preparou. Aqui no Salmo 100, no versículo 4, Davi nos convida. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por gerações, de geração em geração, alcança a mim, alcança os meus filhos, alcança a nossa família, a nossa descendência. Entrem por suas portas com ações de graças. E isso nós convidamos você a fazer nessa primeira semana, do dia 1º ao dia 7 de julho. Nós convidamos você a estar conosco todos os dias aqui, às 8h08, agradecendo, só agradecendo. E hoje nós estamos agradecendo pela saúde e nós temos a Rosalina aqui. Seja bem-vinda, Rosalina. Muito bom ter você com a gente, viu? Obrigada. Para falar um pouquinho hoje sobre a saúde, né? Agradecemos a Deus. Gente, que desafio falarmos sobre saúde nesse tempo, né? Um desafio muito grande. Mas por quê? Porque nós cremos que o Senhor, Ele está conosco e porque Jesus Cristo nos dá saúde, porque Ele é saúde, Ele está dentro de nós.
e nós recebemos isso a partir do sacrifício de Cristo. Rosalina, seja muito bem-vinda, muito obrigada por você estar com a gente, viu, nessa semana. E a palavra é toda sua agora. Vamos orar, né, Eli? Vamos. Bondoso Deus, nós te agradecemos de forma especial hoje pela saúde, porque o Senhor é nosso Jeová Rafá, o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que tem saúde perfeita. É saúde, o Senhor não tem, o Senhor é saúde perfeita. E nós somos a sua imagem e semelhança. Então, nós recebemos saúde perfeita do nosso Criador. Nós te agradecemos esta manhã tão gostosa que o Senhor está nos dando, esse sol que já sai para nos aquecer. Te agradecemos essa comunhão que nós estamos aqui, a Sueli, a Rosalina e todos esses queridos que estão conosco nesta hora. Nós te damos liberdade, fala conosco o desejo do teu coração. Derrama sobre nós a tua sabedoria. Desejamos cuidar do nosso corpo, sermos bons administradores desta casa que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minha linda. Amém. Amém. Fica à vontade, Obrigada. Rosalina, a gente está por aqui, viu? Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês e estar aqui falando um pouco sobre saúde, né? Mas primeiro eu quero lembrar as nossas 4 letrinhas, né? JRMA, né? Que eu tenho que estar lembrando sempre, não julgar, não reclamar, não murmurar e agradecer sempre. Então, é o lema desse grupo, né? E nós temos sempre que estar atentos a isso, né? Porque somos humanos e temos nossas falhas, né? E antes de falar sobre saúde, eu gostaria de falar um versículo, 1 Tessalonicenses 5,18, onde Paulo escreveu uma carta para os tessalônicos, né, uma cidade chamada Tessalônica, onde ele dava incentivo ao povo, porque o povo estava os cristãos daquela cidade estavam sendo perseguidos. E aí Paulo manda Timóteo para lá, né, para ver como estão as coisas. Timóteo volta com notícias melhores, mas mesmo assim os cristãos careciam de um incentivo. E Paulo, na sua carta, no capítulo 5, versículo 18, ele diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias. Tem uma pastora, Tânia de Carvalho, que diz que na Bíblia não há letra inútil nem palavra desnecessária. Então, aqui, quando Paulo diz todas, são todas. Deem graças em todas as circunstâncias. Ele não está dizendo somente quando você está feliz, somente quando você está de barriga cheia, em todas, quando você está triste, quando você está com problemas, deem graças. E essa graça, esse agradecimento ao Senhor é muito importante para a nossa vida. Então, eu quis grifar esse texto, né? Todas, em todas as circunstâncias, nós devemos dar graças ao Senhor, porque Ele nos deu a vida, Ele nos dá saúde, Ele nos dá esperança. É só nós termos confiança e fé. E aí também, dando continuidade a essa graça, em Salmo 95, 2, 3.
Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Ele está acima de tudo. Ele fez os céus e a terra, ele está acima de todas as pessoas, de todo o nosso ser, de tudo que existe nos céus, na terra. Então vamos louvá-lo, vamos agradecer, cânticos de louvor, isso que a Sueli fez agora, esse cântico maravilhoso. Nós temos que sempre estarmos alegres e felizes na presença do Senhor. Bem, como o assunto hoje é saúde, eu sou farmacêutica e sempre trabalhei, né, na área de saúde, então a Eli pediu para que eu falasse alguma coisa sobre saúde. E nada mais atual, né, do que a pandemia que estamos vivendo e também esse inverno que estamos passando. E a Bíblia não deixa de cuidar da nossa saúde, né? Deus, depois que o povo saiu do Egito, teve instruções de Deus sanitárias, instruções sanitárias, como se lavar, como comer, e isso está em Levítico, nos capítulos 13 até o capítulo 15, ele dá várias direções e vários ensinamentos de como se comportar mediante a higiene, a limpeza, enfim. Ele dá muitas dicas. Ele fala sobre quarentena, quando as pessoas estão doentes. Que eu não vou ler Levítico aqui, porque o texto é bem extenso, mas se você tiver oportunidade, leia. Lá está escrito sobre quarentena para pessoas com doenças infecciosas. Lá ele manda todos tomar banho, lavar as roupas com frequência. Então, Deus é à frente do seu tempo. Ele é o fim e o começo, né? Ele é o alfa e o ômega. Então, ele sabe tudo. Ele fixa princípios modernos de sistema de esgoto. Em Deuteronômio 23, 12, 13, ele orienta as pessoas, né, os israelenses, a fazerem suas necessidades fora do acampamento, necessidades fisiológicas, abrirem buracos, cavarem e soterrarem os seus excrementos. Então, ele fala sobre alimentação, enfim. Tem um texto que eu achei muito interessante, que eu desconhecia, quer dizer, acho que a gente passa, né? Vai lendo e passa despercebido, em Levítico 13, de 47 a 59. Ele fala sobre o mofo. Eu achei muito interessante. Deus é maravilhoso, né? Ele já tinha essa ideia de higiene, ele já tinha essa ideia. Eu falar isso, né? Ele sabe todas as coisas, né? Então, em Levítico, ele fala sobre o mofo, né? Que o mofo causa doença, que você tem que colocar ao sol e que se ele crescer, você tem que eliminar. Muito interessante essa passagem sobre o mofo. Enfim, Deus sempre nos falou sobre animais, como comer, lavar as mãos antes de comer. Então, ele sabia que existem germes, bactérias, e que causam doenças, né? E que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, nós temos que cuidar, né? Toda a saúde, primeiro, eu me amo, eu quero estar sempre saudável,
Mas, acima de tudo, eu quero estar saudável para abrigar o Espírito Santo de Deus, né? Bom, mediante disso, então, eu vou falar um pouquinho sobre a pandemia, né? Do SARS-CoV, que está tendo agora atualmente, já faz 1 ano e meio, quase 2 anos, que nós estamos vivendo essa pandemia. Pandemia quer dizer que é uma doença que está no mundo todo, né? Todos nós estamos vivendo isso, né? E trazendo para vocês o que é já batido e óbvio, mas muitas vezes a gente acaba esquecendo porque vai passando o tempo, a gente fala, não, está acabando a pandemia, está começando, o pessoal está sendo vacinado. Aliás, vou abrir um parênteses, que vacina boa é vacina tomada. Então, não procure nomes, né, de vacina. Todos os órgãos que fazem essas vacinas são órgãos respeitáveis, são órgãos já com histórico de saúde. Então, todos eles são confiáveis. Então, não existe aquela ou a outra. Existem organismos diferentes e que reagem diferente, né? O que eu posso reagir com uma determinada vacina, o outro organismo vai reagir de outra maneira. Então, vacina boa é vacina tomada. Então, não vamos esquecer de sempre lavar as mãos, ou se não puder, lavar as mãos com água e sabão, álcool, gel, evitar aglomerações. Eu estou lendo aqui, gente, porque é uma listinha, né? Para eu não esquecer de nada. Manter ambientes ventilados, não compartilhar objetos pessoais, cobrir o nariz e boca no caso de espirrar ou tossir, né? Fazer assim, caso não esteja de máscara. Usar máscara, isso é essencial, né? Inclusive, agora estão saindo umas máscaras mais eficazes. Eu tenho procurado usar a máscara descartável por baixo, e aí uma máscara bonitinha na frente, porque muitas vezes essa máscara de pano não consegue deter o vírus, né? Então, tome cuidado com isso. Não manusear a máscara, ficar pegando nela aqui, tocando na máscara, pegar sempre pelo elástico, jogar no lixo comum, não jogar em lixo reciclável, a máscara não é reciclável. Não toque nos olhos quando você está fora de casa, e, obviamente, é difícil não tocar em alguma superfície, né? E não toque nos olhos, não toque na boca, não toque no nariz, né? Porque são as portas de entrada para o vírus. Limpar os objetos e utensílios, né? Com cloro, álcool 70. Quando você recebe alguma mercadoria de fora, vale lembrar que alguns utensílios demoram, por exemplo, o plástico e o aço inoxidável, o vírus demora 72 horas para morrer. No caso do papelão, ele sobrevive por 24 horas e 4 horas sobre superfície de cobre. São alguns dados que eu tenho aqui para falar para vocês. Justamente quando você recebe uma encomenda do correio, por exemplo, né, que você vai abrir a embalagem, procure sanitizar essa embalagem, ou então, se você abrir, eu sempre eu recebo, né, embalagens de correio, então, às vezes, eu abro as caixas e, em seguida, lavo as mãos, sanitizo as mãos, porque às vezes eu não quero esperar, por exemplo, 24 horas para abrir a caixa, né? Eu estou curiosa, eu quero abrir logo, né? Então, você pode pôr uma luva descartável, abrir a caixa e depois descartar a luva. Enfim, sempre tenha em mente que as suas mãos
é é o meio ali onde vai ser disseminado esse vírus, né? Claro que ele está no ar, mas ele pode estar em superfícies também, né? Bom, procure atendimento médico se tiver febre, se tiver dificuldade de respirar, né? Não deixe para depois. Ah, isso vai passar. Quanto antes você fizer o tratamento, antes você ficar curado, ok? Então, lembrando também que o vírus ele tem uma incubação, quando você entra em contato com ele, de 2 a 14 dias. Aí vamos falar rapidamente sobre testes, testes em farmácia. Procure ver qual é o teste melhor para o seu caso, porque cada teste por exemplo, vamos falar aqui, eu até anotei aqui, olha, o PCR, que é aquele método mais eficiente que tem, mais eficaz de detectar a presença do vírus, ele detecta, em média, até o 12º dia de sintoma. Então, esse é um tipo de teste. Existe o teste de sorologia, que é um teste onde você vê se você está em contato com o vírus ou se você já esteve em contato com o vírus. Existe o teste antígeno, que pode ser feito em pacientes assintomáticos que tiveram contatos com caso positivo. Nesse caso, esse teste é um teste rápido, né? E que muitas vezes, se ele der falso, ou melhor, se ele der negativo, ele deve ser repetido até 72 horas. Eu sei que você não vai decorar nada disso que eu estou falando, eu só estou falando para vocês, mostrando que existe variedade. Então, você tem que contar no laboratório ou na farmácia que você vai fazer o teste, em que situação você está. Se você entrou em contato com alguém, mas não tem sintoma, se você está tendo sintoma, há quanto tempo você está tendo sintoma, aí eles vão avaliar qual é o teste mais indicado para aquela situação que você está vivendo. Então, não é você que vai escolher, ah, eu quero fazer aquele ou aquele outro teste, né? Nós, da saúde, é que vamos estar avaliando a sua situação e vendo qual o melhor teste para você fazer naquele momento, ok? Bom, gente, existe drogarias, laboratórios que fazem o teste, então estejamos sempre atentos a essa pandemia. E eu quero aproveitar também, falar um pouco, porque agora estamos no inverno, né? E inverno também requer cuidados, inclusive com a nossa imunidade, que também recai sobre a Covid, porque a nossa imunidade, ela está relacionada, se estamos fortes, né? Temos menos possibilidade de contrair a doença, o vírus até pode entrar em contato conosco, mas o nosso organismo tem condições de combatê-lo, né? Então, vamos falar um pouco sobre o clima frio, né? O que devemos fazer? Tomar bastante água, né? Isso é o tempo todo, né? No frio, no inverno, a água, ela hidrata o nosso corpo, porque ela leva água para nossas células, e as nossas células vivem de água, né? Alimentação saudável. Mas daí você vai perguntar para mim, mas o que é uma alimentação saudável, né? Frutas, legumes, verduras. Isso não quer dizer que temos que comer, sim, um pouquinho de carboidrato, né? Que está contida na batata, no arroz. Mas o mais importante, vitamina C, que você pode complementar com produtos que existem, né? À venda no comércio, no varejo da farmácia, vitamina C em cápsula, vitamina C em efervescente, existe também a vitamina D,
podemos, ela ajuda muito também, tem muitos estudos falando sobre a necessidade de termos uma vitamina D elevada do nosso organismo para que sejamos mais fortes imunologicamente. Então, nós podemos obtê-la através do sol, né? Principalmente o sol, aí a gente vai entrar em controvérsia, né? Que é o sol das 11, meio-dia, onde os raios solares são mais fortes. Mas se você tomar esse sol, não é para ficar 2 horas no sol. 15 minutos é o suficiente. Então, se você não pode tomar esse sol, toma o sol das 9, toma o sol das 10. Mas o mais eficiente seria o sol um pouco mais tarde, né? 15 minutos. Quando você for tomar sol, você não pode passar o protetor solar na pele. Você pode até passar no rosto, mas, por exemplo, nos braços, nas pernas, onde senão você não absorve os raios solares e não vai produzir a vitamina D, né? O protetor solar, ele bloqueia essa absorção, né? Então, alimentos como frutas secas, como nozes, castanha do Pará, óleo de semente de girassol, são essas frutas secas, elas contêm zinco, selênio, que ajudam também na nossa imunidade, né? E os legumes, né? Frutas, laranja, banana, morango tem vitamina C. Eu, por exemplo, não gosto muito de fruta. Então, o que eu faço? Eu faço suco, né? Suco eu tomo bem. Suco com água, morango com água, morango com laranja, enfim, você pode ser criativo, né? Então, era essas dicas que eu gostaria de estar passando para vocês, e trazendo aqui de coração, né, esse pouquinho de conhecimento que eu adquirido durante os anos, né? Agradeço o convite, Eli, agradeço o convite, Sueli, e que esse trabalho de vocês é uma de grande valia para nós, que estamos aqui sempre perto do Senhor, e Ele está nos dando sempre essa direção maravilhosa. Obrigada. Que lindo, Rô! Que bom que você está aí tomando solzinho. O solzinho está aparecendo no seu rosto. Eu já quero sair lá e tomar o meu solzinho, que aqui dentro está muito fria. Graças a Deus por isso, graças a Deus pela sua palavra. Duas coisas que você falou e que são muito de graça, quase não custam nada para nós, não é? E que vai dar uma boa qualidade na saúde, é água e sol. Água e sol, água na quantidade correta e sol, né? Sol na quantidade correta também. Tudo com equilíbrio, aí nós vamos garantir. Que boas informações você trouxe para nós, Rô, muito bom mesmo. Su, antes de passar para você, eu gostaria de colocar um relevo aqui, que essas informações, do que a Rosalina falou, essas informações de saúde Deus deixou na Bíblia, pense que Ele mandou lavar a mão, e se a gente lavasse a mão, como está escrito na Bíblia, muita coisa tinha sido evitada, se a gente lavasse a mão, se a gente, né, seguisse os conselhos aqui que Deus já deixou na Bíblia. E Deus deixou esses conselhos numa época em que estava tirando o povo de Israel de uma situação de escravo, talvez de subhabitação, e ele estava trazendo para a terra prometida. Então, eles seriam proprietários da terra, não é? Eles precisavam adquirir hábitos que eles tinham perdido como escravos.
E aqui Deus dá todas as diretrizes, como aconteceria uma boa higiene no meio de todo aquele aglomerado de pessoas. Hoje nós vivemos na cidade em aglomeração, né? Muito boa lembrança que você fez, essas recomendações que Deus deu na Bíblia. E eu quero colocar um relevo aqui no livro de Êxodo, no capítulo 23 e no versículo 25, ainda a recomendação de Deus: prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Tirarei a doença do meio de vocês. Quando nós estamos nessa condição, prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês. Vamos permanecer nessa orientação de estarmos adorando, agradecendo, louvando na presença de Deus, fazendo a sua vontade, e ele evita que chegue enfermidade a nós. E eu acho que muitos de nós têm vivido essa condição no meio de toda essa pandemia, não é? Tem vivido essa condição de Deus tirar essa enfermidade, tirar a enfermidade do meio de nós. Ou alguns vão e voltam, outros quase nem percebem, e outros ainda nem foram contaminados. Deus tem essa promessa. Vamos prestar atenção nessa condição de viver na presença de Deus? Ele se compromete a tirar de nós a enfermidade. E também gostaria de ir para o Marcos, capítulo 16, quando Jesus está dando as últimas orientações para os discípulos, nós temos essas orientações na nossa desde hoje, nós somos discípulos do Senhor. E no capítulo 16, quando Jesus está se despedindo, ele já está indo, né, já está voltando para Deus, voltando para a direita do Pai. Antes disso, ele diz assim no versículo 15 até o 18. E disse-lhes, Jesus dizendo aos discípulos: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Os que crerem em nome de Jesus expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, e imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Nós estamos agradecendo hoje pela saúde. Então, nós temos as duas chaves. Viver na presença de Deus, ele tira do nosso meio a enfermidade. E se alguém estiver doente, em nome de Jesus, nós vamos impor as mãos e eles serão curados. Nós temos todas essas informações hoje com essa nossa farmacêutica na sua casa. Foi uma beleza ter você com a gente. Nós temos todas essas informações, mas finalizando esse momento de meditação, nós vamos orar. Vamos orar agradecendo a Deus por essas duas possibilidades que Ele nos dá para nós conservarmos saúde perfeita, para esse templo que Ele habita, que seja maravilhoso. Ele fez essa maquininha funcionando bem, viu? Daí a gente come umas coisas assim, industrializada, abusa um pouco, não é? E aí ela fica com um perrengue aqui, perrengue ali, mas nós vamos voltar a ser equilibrada, em nome de Jesus. Amém. Fale, Su. Eu quero só complementar o assunto desse tempo, né? Esse tempo de medo, que a gente tem combatido tanto. A gente tem combatido com a gente mesmo, né? Muitas vezes você se pega, né? Querendo ir na leva Sim. do medo, né? E aí você fala, não, eu tô firmada aqui em Deus. Mas o medo tem assolado muitas pessoas, né? E a gente vê como muitas Verdade. pessoas têm ficado angustiadas e cansadas, já cansadas, né? Dessa situação toda. E em 1 Samuel, capítulo 7, tem aquele texto que fala, até aqui nos ajudou o Senhor.
E eu estava meditando nesse texto por ser justamente esse meio de ano, né? A gente já pensando assim, encaminhar para um final de ano, né? Já se passou metade, e a gente ainda não tem perspectiva sobre essas questões, né? Do que está acontecendo, não temos. E eu estava meditando nesse texto, que é quando os filisteus, eles ameaçam invadir, ameaçam guerrear contra Israel, e o povo fica com medo. Diz o versículo 7, assim, ó, os israelitas temeram quando souberam disso. Então a gente teme, né? As pessoas estão temendo muito quando ficam sabendo de uma notícia, de outra. São notícias do quê? Da terra, né? E as pessoas ficam com medo, eles ficaram com medo. E aí Samuel, olha o que Samuel fez. Ele foi interceder, ele foi clamar e ele foi oferecer um sacrifício. Samuel foi oferecer um sacrifício a Deus. E diz o texto no versículo 9 que o Senhor o atendeu. Enquanto ele oferecia o holocausto, os filisteus chegaram. E aí, depois no 11 diz, os homens de Israel saíram, perseguiram os filisteus e os feriram. Então, enquanto Samuel estava ali oferecendo aquele holocausto, o Senhor veio e deu força para eles. Como é que eles viraram essa chave, né? Estava com medo e daqui a pouco eles perseguiram. Por quê? Porque Samuel estava ali oferecendo o holocausto. Eles estavam juntos, estavam naquele pensamento, né? De oferecer a Deus. E diz o versículo 11 que eles feriram os filisteus. E no 12, Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Então esse mês de julho é um mês de nós também colocarmos essa pedra, né, de gratidão e dizermos dessa forma: até aqui nos ajudou o Senhor. Quanto medo tem estado ao nosso redor, mas o Senhor tem nos ajudado. A gente pode virar essa chave, né? Ao invés de ficar acuado no medo, a gente avançar em direção a esses inimigos que têm vindo nos afrontar, que têm vindo querer tirar a nossa paz. Como ele falou, nós temos esse poder, Jesus nos deu. E cada dia, quando a gente sente que parece que não tem, ele renova isso em nós, porque ele é Deus de coisas novas. Então, se você está pensando que não tem, você que segue Jesus, você que crê em Jesus, você tem. Mas se você está achando que não tem, Deus quer te renovar hoje. Que está dizendo para você assim, ó, você tem, vira isso daí, não fica acuado com medo não, mas vá em direção e busque essa vitória porque já é sua, né? Então que a gente possa caminhar esse semestre, gente, nessa área da saúde e em todas as outras áreas da nossa vida, em todas as questões, com essa confiança e com esse cântico de louvor, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Amém! Ai, que delícia! Vamos E orar. aí, vamos orar? Vamos orar. Vamos orar que nós já estamos quase nas 9 horas. Vamos deixar o nosso bom dia para a pastora Ivoneide, para a Bel, Maria Isabel Praeda, Marili, Aparecida. Amanhã, sábado, estaremos agradecendo por recursos financeiros. A Aparecida, a Ariana estarão aqui conosco e assim nós vamos ampliando essa equipe de mulheres guerreiras, valentes, que estão vindo aqui deixar sua mensagem, a sua palavra. Su, vamos falar do nosso meditação em Salmos. Hoje será às 9 às 21 horas novamente, né? E nós aguardamos vocês. Lá no Instagram, tá, gente? O Instagram Encontros de Vida, Salmos, né? A gente está com a leitura e uma meditação rápida, hoje às 21 horas. Esteja lá com a gente, é muito bom, você vai dormir com a palavra de Deus na tua mente, não tem coisa melhor. Maravilha. Vamos orar, então? Você que está aí agradecendo conosco a condição de ser saudável,
como nosso Pai, como nosso Criador. Você que está passando por algum momento de enfermidade, está preocupada, ou talvez com alguma enfermidade que você não está vendo muita solução, vamos ficar na presença de Deus, vamos colocar nas mãos dele agora, porque ele tem provisão. Ele tira do nosso meio e ele nos dá poder para impormos as nossas mãos e as pessoas serem curadas, e nós sermos curados. E a gente pode colocar a mão sobre nós mesmos. Eu estou impondo as mãos sobre mim, em nome de Jesus, e vamos daí para frente, tá bom? Vamos orar, então, dando graças a Deus por este mês de julho, pela saúde que Deus nos contempla. Querido Deus, em nome de Jesus, receba a nossa gratidão. Durante esta semana, estamos nos propondo a nos consagrar e oferecer a Ti essa oferta de gratidão, gratidão de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Nós somos gratos porque o Senhor é um Deus de saúde perfeita e o Senhor nos contempla com saúde perfeita. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela saúde perfeita que o Senhor tem para cada um de nós durante esse mês de julho. Declaramos que eu e a minha casa estaremos na tua presença, desfrutando de saúde perfeita. O Senhor está colocando luz sobre enfermidades que até então foram desconhecidas, que estavam no oculto no nosso corpo. O Senhor está iluminando agora, está dando condições de médicos, de profissionais da saúde localizarem a raiz desse mal e darem um encaminhamento para que isso seja sanado. O Senhor está entrando neste momento com milagres, retirando enfermidades do meio daqueles que estão orando com fé nesta hora e crendo que Deus tira a enfermidade do nosso meio, conforme Ele prometeu, conforme Ele se manifestou muitas vezes. O Senhor está colocando poder nas nossas mãos, na nossa boca, de, em nome de Jesus, colocarmos as mãos sobre enfermos e eles serem curados, porque nós somos discípulos do Senhor Jesus, nós somos pequenos cristos, nós somos cristãos, cristãos significa pequenos cristos. Então, no nome do nosso Senhor e Salvador, em nome de Jesus, nós colocaremos as mãos sobre nós, sobre o nosso corpo, sobre nossos familiares, e pela palavra de Deus, pelo poder do Senhor Jesus, eles serão sarados, eles serão curados. Nós te agradecemos por toda essa provisão, por todas essas condições de saúde perfeita que o Senhor nos concede. Recebe a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Gente, muito bom, né? Muito bom a gente meditar na palavra de Deus e sermos fortalecidos. Então, amanhã a gente está de volta aqui. Estejam com a gente às 8h08. E hoje à noite, os Salmos no Instagram. Rosalina, foi muito bom ter a sua palavra aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço e um ótimo dia para todos. Tá certo, gente. Obrigada a presença de vocês, as mensagens, o compartilhamento, né? E a gente segue junto aí, não esquecendo que não é para reclamar, não é para murmurar, não é para julgar e é para agradecer. Ocupe esses 3 aqui, ó. O tempo que você vai gastar, a energia que você vai gastar com isso aqui, gaste em agradecer, né? E aí você vai tendo os recursos internos para ir, para caminhar, né? Sem medo, e isso que ele falou de curar as pessoas. Amém? Eli, obrigada, amiga. Até amanhã com a Aparecida, com a Ariana. Deus abençoe vocês. Façam um excelente dia. Grande beijo a todos vocês, viu? Até amanhã.
Hum.